Olá, seja bem-vindos a mais um Momento Fit. Eu sou Raquel Dalaco e estou falando aqui diretamente dos estúdios da TV São Caetano. Gente, sempre procuro trazer assuntos importantíssimos que não somente vão trazer informação, mas também possam gerar uma transformação em sua vida. E hoje nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante que vem acometendo muitas pessoas. São muitas mesmo. Você com certeza conhece alguém que tem, ou você mesmo está passando por esse momento, que é a depressão. E para falar sobre esse assunto tão importante, as causas, como tratar e tudo mais, eu trouxe aqui a psicóloga Aline Érica. Tudo bem, Aline? Olá! Seja bem-vinda mais uma vez, né? Muito bom, que delícia poder estar aqui. Que legal, e trazer um tema tão importante hoje. Esse é um assunto de saúde pública, não é? Saúde pública. Eu estava verificando, a doutora Ana Beatriz estava falando de um estudo que em 2003 pode ser, inclusive, a primeira causa de morte. Gente, a primeira causa de morte? De morte até. Mas porque a depressão leva a outros problemas? A outros problemas, suicídio e tudo mais. Nossa, né? Isso realmente começa é num nível que compromete, né, produtividade, né, vários aspectos da vida de todos, e biologicamente, então, mentalmente, tem realmente uma repercussão muito grande. E Aline, assim, o que eu percebo, né, que eu acho que prejudica muito na questão do tratamento, é a pessoa ter os sintomas de depressão, porém não admitir. Isso acontece de verdade? Porque assim, olha, eu tô mal, é só uma tristeza, vai passar, ou a pessoa fica com aquele momento, né, depressivo, e aquilo vai aumentando, e a pessoa ela não procura uma ajuda médica, não ajuda um psicólogo, um psiquiatra, ou até mesmo falar com a família os sintomas que está sentindo. Isso acontece muito? Acontece, mas acontece também por conta da própria condição da depressão. Porque ela leva mesmo a esse desânimo, ao isolamento, ao desinteresse. Então, às vezes, até o fato de comunicar isso, de compartilhar e buscar ajuda, então acaba interferindo também nisso. Entendi. Né? E Aline, eu, por exemplo, eu tô na minha casa, tenho ali meus familiares, né? E como eu consigo diagnosticar se uma pessoa que eu gosto muito, ela tá com depressão, por exemplo, os pais, né? Às vezes tem um jovem ou até uma criança em casa que tá passando por um problema, como que eu consigo visualizar e diagnosticar isso para poder estar levando para um profissional? São alterações, né? Tanto no aumento como no rebaixamento, por exemplo, do humor, né? Que é mais forte. Aumento? Acontece isso? Porque você vai ter esses picos, né? Tanto para um lado como para o outro, né? Então, porque assim, nós temos vários tipos de depressão. Então, por exemplo, o transtorno bipolar é justamente, inclusive, esse, o 880, né? Tanto da depressão como a euforia, por exemplo, né? Então, tem isso. Mas, assim, inclusive, até entrando um pouco dos tipos da depressão, a depressão maior, até para ela ser caracterizada mesmo, assim, as depressões têm vários sintomas, né? Mas dois, eles são, assim, imprescindíveis de estar olhando para isso, que é esse sentimento mesmo de tristeza, de pesar, e é o desinteresse pelas coisas que a pessoa gosta tanto. Isso é uma marca muito forte, que inclusive, para estar fazendo um diagnóstico que ele é médico, né, pelo psiquiatra, ele leva isso em consideração. E no dia a dia é importante, porque pensa, você, Raquel, adora a questão da atividade física, de trabalhar com atividade física, e de repente a sua família, a pessoa que está do seu lado, você fala assim, não estou muito afim hoje, eu vou dar um espaçamento com os meus alunos. Não, como assim? O que a Raquel mais gosta de fazer. Né? Então, cada um vai ter
né, aquilo que mais gosta de fazer e tudo, aí você começa a perceber, você fala, nossa, mas que estranho, uma coisa que gosta tanto, um desinteresse, né? Então esse desinteresse é bastante marcante para realmente falar de uma depressão, porque é igual você estava falando, tem a tristeza, né? Mas aonde que isso passa a ser depressão? Quando isso, inclusive, além desses 2 sintomas que são bem marcantes, é no mínimo 2 semanas. Porque às vezes você tem aquele dia que você fala, hoje até estou cansada, ou até tem alguma coisa ou que até você... a tristeza eu acho que faz parte do nossa, dia a né? dia. Nem todo dia a gente está bem. Existem coisas que deixam a gente triste. Exato. A perda de um ente querido, Exatamente. falta de dinheiro. Exatamente, que entra nas causas da depressão, né? Tem isso daí mesmo, né? Nós observamos, inclusive, a que ponto chega, por exemplo, uma pessoa que financeiramente não está bem, né? Nós vemos publicamente, às vezes, algumas, né? A pessoa que tenta suicídio por conta disso, né? Então, realmente, tem que observar também esse tempo, né? Então, no mínimo 2 semanas, que é 2 semanas todo dia, aquilo que você fala, ué, mas como assim? Um dia ou outro, né? Teve algum evento, alguma situação que levou a isso, ok, mas 1 semana, 2 semanas, então já aí é um alerta importante mesmo. Entendi. Então a depressão ela é sempre gerada por um fator externo, por algo que acontece na vida da pessoa, por exemplo, um trauma, ou tem causas também genéticas Tem causas genéticas, bioquímicas. Se fala em fatores de risco, né? Então, quando você já tem um histórico familiar, tem a questão do estresse, né? Então, isso tudo colabora. Colabora para o aumento. Porque o próprio estresse, o que é? Reações do organismo perante uma situação. Ele pode desestabilizar. Então, a questão da serotonina, né? Que a gente fala da questão bioquímica. Entendi. Tá. É interessante isso. Eu tenho uma aluna que ela foi diagnosticada com depressão, mas assim, não existiu uma causa que pudesse concretizar que de fato ela estava com depressão. E aí foi feito inúmeros exames, né? Inclusive ela fez um tratamento com o endocrinologista que percebeu um mau funcionamento intestinal nela e através do intestino ela não secretava o hormônio da serotonina. Exatamente, e isso porque acarretou ele é secretado no intestino. Uma depressão aí fisiológica, porque né? Tem uma não deficiência emocional. De serotonina, exatamente. Entendi. Agora, quando é algo que acontece, por exemplo, a pessoa ela perdeu um ente querido, ela está de luto. Bom, o luto, a tristeza ali é natural e ela tem que acontecer, né? Porque se a pessoa, eu perdi um ente querido e não ficar triste, seria estranho. Lógico que a pessoa às vezes manifesta ou não, né, o seu pesar, né? Cada um de uma forma, mas que ela existe, Mas faz parte. Quanto tempo esse luto pode se tornar uma depressão? Ou eu falei da perda de ente querido, mas poderia ser outra causa, né? Quando que ela se torna uma traumas, né? Pode acontecer. Quando que ela se torna de aquela parte de tristeza para uma depressão? É um tempo? É justamente isso, né? É o agravamento que você vai vendo dos sintomas, né? E mais o tempo. Entendi. E no caso, por exemplo, do luto que você falou especificamente, é todo esse tempo dela assimilar também todo esse processo, é um processo mesmo, né? Inclusive, na psicologia, estudos nós falamos, né? O quanto 1 ano de verdade para todo esse processo, né? Não quer dizer que você vai estar triste o tempo todo ou deixando, né, de fazer suas coisas. Mas esse processo, ele tá, porque durante 1 ano você vai ter todas as lembranças, né? De 1 ano, aniversários, festas, eventos, situações, para conseguir reorganizar, porque tudo isso desorganiza também a vida, né? Sim. Eu acredito que depois desse 1 ano, a pessoa ela tenha que viver, né? Ela tenha que sair desse luto. Dentro desse 1 ano,
se vive, né? Você vai continuando a vida e fazendo as coisas. Mas esse processo mesmo, né? Quase que um começo, meio e fim, né? É estimado, né? Mas lógico que para cada um é diferente, né? Você vai ter depois de um ano, não consegui ainda mexer nas coisas do meu filho, né? Da minha esposa, da minha mãe, né? Tem aí uns processos aí que às vezes é diferente, né? Tem o luto patológico também, que com certeza, muito tempo e eu ainda, né, não conseguindo fazer algumas coisas que fazia parte fazer, então é para ficar atento. Entendi, tem que ficar atento. E o que fazer, Aline? O que eu faço? O que a pessoa ali em casa que acha que está com depressão, ou ela acha que um familiar ali está com depressão, o que eles têm que fazer primeiro? Procurar ajuda médica. Seria um psiquiatra? Um psiquiatra, juntamente com a psicoterapia, né, com o psicólogo. Agora, é importante também, às vezes chegar no consultório, e eu sempre falo, vamos checar o biológico? Porque nem tudo é depressão por conta de um comportamento, por conta do emocional. Nós temos aí a falta de vitamina D, que pode gerar depressão também. Olha, a pessoa também fica num estado, né, de desânimo e tudo que confunde. E aí, é depressão? Não é depressão? Né? Nós temos a fase de climatério, menopausa, que também você apresenta, altera os hormônios, altera o humor. E aí? Né? Como que fica? Tem a parte da tireoide. Né? Então, sempre quando vem alguém que eu percebo que relata, assim, traços depressivos que a gente fala, né? Alguns sintomas depressivos, eu sempre falo, olha, antes de tudo, não que não possa ter, né? Estou percebendo até que tem, assim, questões emocionais e tudo, mas vamos checar também o biológico. A gente não comer bola aí do que é biológico, do que emocional. É um ou outro, é os dois. Geralmente, na realidade, acaba sendo até os dois, né? Porque muitas coisas também acabam repercutindo, né, no emocional. Sim, e é interessante você falar isso, porque eu sempre falo aqui nos meus programas, né, quando vem algum profissional, da visão multidisciplinar que se faz cada dia mais necessária. E aí a gente fala, a pessoa ela quer emagrecer, por exemplo. Ela vai... Não é só atividade física, ela vai na atividade física, ela vai procurar um nutricionista, um médico endócrino, um psicólogo, se ela tem compulsão alimentar e tudo isso. E olha que interessante, nós estamos falando de depressão, né, que seria uma patologia, enfim, e até nesse ponto existe a multidisciplinaridade. Um sintoma, né, uma condição que... Porque, pelo que você está me falando, é interessante eu procurar um psicólogo, um psiquiatra e também um endócrino para ver a questão hormonal. Exatamente. Muito interessante. E como profissional, nós temos todos esses pilares para você, inclusive, poder fazer um bom trabalho. Eu vou já chegando, achando que é tudo, achando que é emocional e às vezes é fisiológico. Que aí você não vai conseguir nem tratar também, porque você vai falar, estamos fazendo essas tarefas, programando coisas e mudanças e isso e aquilo, como? Se o físico não vai estar respondendo aquilo também. E você acha que é interessante... Bom, primeiro precisa ser feito esses exames para ver se a pessoa tem que entrar com medicação ou não, né? Às vezes tem pessoas que não precisam de medicação, que só o tratamento... Sim, na psicologia tem muitas pessoas que não tomam medicação, mas porque não é uma depressão clássica, igual eu expliquei, uma depressão maior, ou psicótica, né? Quando eu posso ter aí delírios, alucinações, essas aí não tem como, né? Tem que tomar realmente medicação. Agora, quando eu tenho traços depressivos que a gente fala, é aquela tristeza que você falou, né? Aquela tristeza que você falou, poxa, tem um evento na minha vida, aconteceu alguma coisa e aí? Aí eu tenho como, né? Porque tem fatores, igual eu falei, de risco que podem contribuir. Uma baixa autoestima, né? Uma depreciação, né? Nós falamos muito em relação ao comportamento da depreciação, tem muito a ver com a depressão.
né? Depreciação é quando a pessoa não se deprecia, cuida, e se coloca para tem baixo. né? Isso. Existem vários tipos de depressão, então? Existem vários tipos de depressão. Agora a gente vai entrar num breve intervalinho, gente, e aí nós vamos voltar falando sobre esse assunto muito importante, como estamos falando aqui, é um assunto de saúde pública, é um assunto urgente, precisamos falar mais sobre depressão, porque existem muitas pessoas aí sofrendo e que poderia ser resolvido, né, o problema antes de se agravar com um tratamento certo, né, com aí um profissional adequado que pudesse ajudar. Então, gente, busquem ajudas. Nós vamos aí no intervalinho e em breve voltamos aqui com esse bate-papo super interessante com a doutora Aline. Voltamos já. Mais um dia. Como sempre, comecei cedo. As portas se abrem, os professores se preparam, os equipamentos estão a postos para mais uma jornada. As aulas estão prontas para começar, seja para pedalar ou para dançar. E quanto mais você paga por isso? Nada. Aqui eu vejo de tudo. Determinação, desempenho. Aqui eu vejo união. Sou uma extensão da sua casa. Sou parte da sua vida. Sou o grupo que você queria. Nessa trilha, eu sou aquela que abre o caminho. Ofereço todo o suporte que você precisa. Mas eu preciso de você. Preciso que encontre seus limites, suas dores, seus medos. Juntos, vamos superar cada obstáculo. Todo dia, em todo lugar, a toda hora, eu estarei lá. Evoque, a gente não para. Estamos de volta ao nosso Momento Fit, hoje com a psicóloga Aline. Estamos falando sobre depressão, um assunto muito importante. Estávamos falando, né Aline, sobre os tipos de depressão. Existem vários tipos? Existem vários tipos. Fala para mim quais. Alguns dentro de outros, né? Mas tem. Mas os mais, assim, depressão maior, né? A clássica, que a gente chama. A psicótica, né? Que aí acrescenta... alucinações, delírios, né? Temos até uma depressão que ela é sazonal. Tem pessoas que ficam em depressão por causa, por exemplo, no inverno, porque tem a perda da luminosidade, e né, isso acaba afetando, e pode ter também. E tem depressão que ocorre principalmente nos jovens, né? E isso é bem importante, porque típico, né, desse processo, onde que os jovens, assim, os pais começam, lembra quando você falou assim, como que eu sei, né, que alguma coisa está errada e tal? Nos jovens chega a dar hipersonia, quer dizer, dorme 10 horas, 14 horas, né? Pensando nisso, num jovem. O jovem está lá trancado no quarto, dormindo. Dorme muito, né? No caso, quando eu atendo jovens e os adolescentes, os pais relatam muito isso. Né? Olha, eu percebi alguma coisa errada, porque como que pode dormir tanto assim? Isso não está normal. E não está normal mesmo. Entendi. Isso se chama hipersonia. Hipersonia. É interessante estar, né, atentando a isso. Sim, sim. Essa proximidade, né, a família, né, próxima, as pessoas próximas é importante. Porque realmente altera muito, a depressão altera muito, né, os comportamentos. Né? Eu posso dormir muito ou ficar sem sono. Com insônia. Com insônia. Né? Pode afetar a concentração, a atenção, né? A alimentação, eu posso me alimentar demais ou de menos. Então, qualquer distúrbio que se passa da normalidade é importante estar investigando. Investigando, com certeza. E eu sei, Aline, assim, eu como profissional de educação física, sei da importância da atividade física, né? Sim. Que ela traz esse bem-estar, e não somente bem-estar físico,
como bem-estar mental também e alivia os sintomas da depressão. Sim. Porém, uma pessoa depressiva, é difícil ela querer praticar atividade física. Então, muitas vezes, muitos profissionais que não estão preparados, né, vai ficar questionando, né, como assim, não faz atividade física, sendo que é super importante, que dá resultado, libera os hormônios do prazer e tal, né? E é importante entender isso. Se a pessoa não está cuidada, não está em tratamento, não está cuidando disso, não está tomando medicação, ela realmente é uma questão, uma condição física, ela não vai conseguir para fazer atividade física. Agora, ela recebendo esse tratamento, né, esse cuidado, sim, né, ela pode retornar, sim, às atividades. Pode retornar. E eu acho que precisa de uma humanização de diversos, né, profissionais. Agora eu falando aqui com os meus amigos, né, de profissão, os profissionais de educação física, ter essa visão humanizada do seu aluno, porque às vezes o seu aluno vai lá na aula, poxa, e ele está pedindo socorro, ele quer um abraço, ele quer conversar, ele quer saber, ele está lá, né, tirou não sei da onde a vontade de estar lá no treino, porém ele está com um processo depressivo tão amplo que ele não consegue, por vontade própria, fazer aquilo. E aí o professor pega e fala, vai, pega mais peso, seu molenga, seu não sei o quê, você não consegue. Eu acho que isso atrapalha todo o processo da pessoa querer. Então, essa sensibilidade é necessária nos profissionais. Assim. Aí ela não vai querer continuar também. E mesmo quando retoma, né, não ter esse olhar, não ter... Também a pessoa vai chegar e... Como assim, né? Não ter essa motivação, não ter esse entendimento sobre isso. E acredito que agora me veio uma coisa na cabeça muito interessante, que é um recado para os pais também, né? Eu estava falando do profissional de ter a sensibilidade, porque nós temos que ter o olhar para o outro, né? Poxa, vem um aluno para mim, né? Às vezes a pessoa tá aos cacos, né? Juntando ainda os pedacinhos para depois conseguir fazer alguma coisa para a vida, e aquela meia horinha que ela vai fazer de caminhada, alguma coisa, vai fazer um bem tão grande para ela, você não precisa pegar tão pesado. E acredito que os pais também devem ter esse olhar para a criança, né? Às vezes um falar, poxa, você é preguiçoso, nossa, você é burro, você não consegue fazer isso. Isso pode acarretar uma depressão vai ter após, vai ter repercussões, né? Porque... Vou pensar aqui para falar direitinho. Tristeza pode ter na depressão, mas depressão nem sempre a tristeza, né? E a tristeza, geralmente, ela é reconhecida porque às vezes você fala, tem um motivo, estou triste porque, né, teve um luto, aconteceu isso, sempre tem uma causa. Assim, né? E a depressão, como também tem esse aspecto bioquímico, às vezes você fala, mas da onde isso? Como que isso acontece? Né? E tem muita parte fora bioquímica, a parte comportamental, que é o que você está falando. Então, assim, dependendo de como, né, a mãe chega no filho e fala, o professor chega no aluno e fala certas coisas e tudo, pode fazer muito mal. Pode gerar um trauma na pessoa. Pode gerar muito mal, né? A pessoa fica triste e vai se nutrindo daquilo, né? Que é uma coisa que eu acho importante da gente falar. Né, que a nutrição, ela não é só alimentação, né? Até tem aquela música que fala, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, né? Que a gente quer diversão, quer arte, quer... O ser humano, né, todos esses aspectos, todas essas necessidades são importantes. Então, é importante cuidarmos da nossa nutrição, que não é também, alimentar é muito importante, mas não é só isso. Né? O nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo para se sentir bem? Como a gente está alimentando nossa mente, alimentando a nossa mente das coisas. Né? É verdade. Aquilo não me agradou, aquilo não é legal, e aí, como que eu vou lidar com isso? Né? Eu vou ficar dentro do quarto, só pensando naquilo e deixar as coisas acontecerem, né? Ou eu vou ver o que eu posso fazer, como eu posso lidar. Lembrei de uma frase do filósofo Sartre, né, que ele diz,
não importa o que fizeram com você, o importa o que você você vai faz fazer com o que isso, fizeram exatamente. com você, exatamente como você vai lidar. E é isso que o psicólogo traz, né? Eu acho que o psicólogo, ele traz a luz para a pessoa, peraí, o que eu vou fazer com esse problema aqui, com essa pedra que tacaram em mim, o que eu vou fazer com ela? E principalmente, assim, entender também que pode ficar triste, né? A Porque gente tem tava muita falando gente que também que... ruim é ser, poxa, eu tô passando na rua, vejo um cachorro atropelado lá e eu vou dar risada, gente. Isso já é patologia normal, né? Psicose, né? É um assunto para outro programa. Porque faz parte, né? Mas a dificuldade do ser humano, né? Em lidar com a dor, lidar com a falta. A gente não quer, né? Sentir tristeza e dor, né? Nossa, separação, nossa, dói muito, né? E o que eu faço com isso? Né? Então, muitas pessoas se fecham, acabou a vida, acabou o mundo, né? É verdade. Fica naquele eterno luto, né, da pessoa que perdeu. Se separou do marido, o marido já tá com outra, já fez até filho na outra e ela ainda tá sofrendo. E mesmo assim as faltas que a gente fala, né, até existencial, porque né, você fica perguntando, nossa, tenho trabalho, faço o que eu gosto, tenho filhos, ou né, alguma coisa assim. Tô cumprindo meu propósito. Mas mesmo assim, falta, não tá legal. E aí, né, às vezes tem um rebaixamento aí de humor por causa disso e tal. Mas, gente, se não tiver falta, o que iríamos fazer, né? Qual seria o propósito de tudo e o sentido de tudo? A gente ia se acomodar, né? Então, assim, fui lá, consegui o emprego, o estudo. Ok, bora, próximo. É verdade. Vira a página, né? Vamos virar a página e vamos continuar. Falta isso. Ah, que bom que falta. Ao invés de pegar essa falta, né, e realmente não fazer nada com isso, né? E Aline, você que atende bastante pessoas assim, né, e acredito que muitos com depressão, é mais homens ou mulheres que você percebe que tem mais depressão? Assim, eu penso que é mais mulher, porque mulher é mais sensível, é verdade isso ou não? Tá misto? É que o homem, ele é muito, assim, fechado. Mas ele não admite, chega, né? Também tanto no consultório, né? Não admite. Tem até um livro lá que homens são de Marte, mulheres são de Vênus, que ele fala que fica na caverna. Entendi. Então tem bastante isso, né? Mas tem mais mulheres, mas os homens a questão é que eles vão menos, né? Se cuidar, né? Falar, poder se expressar. Entendi. E as pessoas que estão em casa assistindo aqui o programa, como que elas podem ser atendidas por você? Você atende em consultório? Sim, meu consultório na Rua Martim Francisco. Aqui em São Caetano. Isso, no bairro Santa Paula, né? Ali a gente está colocando na tela aqui, olha lá o contato da Aline, gente, quem precisar de atendimento psicológico, né? Ou se você precisar indicar para algum parente, para algum amigo que você vê que está com problemas de depressão ou mesmo ansiedade, síndrome do pânico, aí o contato dela. Eu trabalho na parte clínica, sou psicóloga hospitalar também do esporte. Então, no esporte também muitas... A gente, de repente, pode até fazer uma pauta. Sim, vamos fazer uma pauta de psicologia do esporte. Porque nós temos não só o atleta, né? Nós temos o ser humano em ação. Sim, sim. Né? Então, nossa, é muito importante. Repercussões que podem ter aí. Nossa, perfeito. Vai ser pauta para o próximo programa que a Aline vem aqui. Aline, muito obrigada. E para fechar, você quer pegar um aqui, ó? Vamos pegar potinho aqui para fechar. O que é esse potinho? Esse potinho Você falou aqui, que foi escrito por crianças? Isso, tá cheio de coisinhas que podemos fazer no nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental. E é importante ver que são pequenas coisas, mas que podem fazer bastante diferença. Olha que maravilhoso, até me arrepiou. Ó, diga a alguém que é importante. Olha, a gente falando de depressão, Aline, e assim, às vezes aquela pessoa ali, ela tá precisando
perceber, e é só de você Isso. chegar na pessoa e falar assim, olha, você é importante para mim, você Exato. importa, já vai estar transformando a vida da pessoa. Exatamente, é isso. O tratamento para depressão é médico, mas ele também é, né, o autocuidado. É né? social, É o social. A gente precisa ter mais empatia, né, numa sociedade tão individualizada, né? Vamos olhar para o próximo, gente, com mais pra humanização. Si e para o próximo. Obrigada, viu, Aline, mais Eu uma que vez. agradeço, muito bom estar aqui novamente. E que ótimo, né, esse Momento Fit, gente, obrigado por estar aqui até agora. Fiquem com Deus e até o próximo Momento Fit.